Bendito Deus, no nome de Jesus oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor a graça do Senhor para as nossas vidas neste dia e pedindo ao Senhor que nos traga as riquezas da Tua glória para o nosso conhecimento, para a nossa alegria nesta palavra e anima-nos, ó Deus, para que tenhamos alegria completa no nome de Jesus. Amém. Assim oramos. Meus queridos irmãos, bom dia, para vocês que me assistem. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus que está em Atos, capítulo 13, o versículo 13a, o 14, total, e depois os 50 e 52. Então, uma parte do versículo 13, só o princípio, a parte A, o versículo 14 completo, depois os 50 e os 52. E Deus tem uma palavra dele para as nossas vidas. Eu tenho certeza que as riquezas pedidas de Deus chegarão ao teu conhecimento pela revelação da palavra de Deus. Leiamos a palavra de Deus que diz assim: partindo de Pafos, Paulo e os que com ele estavam chegaram a Perge da Panfilha. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. O versículo 50 diz assim: Mas os judeus incitaram algumas mulheres devotas e de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora da cidade. Versículo 52. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus pela palavra de Deus lida. E nós vemos entre o versículo 13 ao versículo 52 uma lacuna, um espaço muito grande. Mas vamos falar desse espaço. Estamos falando da primeira viagem missionária de Paulo, quando foram enviados, então, como missionários, ele e Barnabé, pela igreja da Antioquia. Eles convidam, ou Barnabé possivelmente convida a João Marcos. João Marcos é o mesmo filho lá da Maria, que estava orando para a libertação de Pedro. Já falamos, sobre Pedro, sobre o Herodes que morreu lá em Cesareia, e agora estamos falando da viagem missionária de Paulo. E gostaria que você olhasse as mensagens passadas, que agora, graças a Deus, chegamos a aproximadamente 465 mensagens com esta que está sendo pregada, e Deus tem nos abençoado na sua palavra. É promessa de Deus que se buscarmos a Ele pelas madrugadas, que Ele revelaria a sua palavra antes do raiar do sol, antes da luz do sol, a sua palavra, os seus segredos seriam revelados a nós, e eu estou trazendo a você as riquezas de Deus. Siga conosco, no nosso canal do YouTube, pr.riva Martins, e Deus irá nos abençoar juntos no nome de Jesus. Então, falando desta viagem, eles saem de Pafos, deixam ali o procônsul convertido, possivelmente ainda deixam ali, aquele Elimas, o mágico cego, e eles seguem viagem, então, para Perge. Não acontece muita coisa em Perge. Acontece o abandono de João Marcos, que volta para o conforto de Jerusalém, porque João Marcos imaginou que muitas outras embarcações, viagens estariam por vir, e mesmo ele vendo o poder de Deus, o mover de Deus, ele resolve voltar ao conforto de Jerusalém. Talvez sentiu saudade da casa da mãe, não é? Mas Paulo e Barnabé tinha esta missão, tinha esse chamado, e eles seguem adiante. E então chega aí lá numa outra Antioquia, não a que eles enviou, mas na Antioquia da Pisídia, uma outra cidade. E ali eles vão à sinagoga, no sábado, e sentam ali. Eles, então, sentando, foi lido ali a lei e os profetas, que é uma liturgia normal dos judeus. O que acontece é que eles eram forasteiros naquela cidade, eram visitantes recém-chegados, e como eles eram recém-chegados, talvez eles tiveram alguma palavra de edificação, e os líderes perguntam a eles: irmãos, vocês que chegaram, tem alguma palavra de edificação? Fala-nos. Paulo então se levanta, ele estava sentado e se levanta.
E acena a mão pedindo silêncio, possivelmente houve alguns comentáriozinhos ali, algum alvoroçozinho em voz, talvez crítica, talvez não, os forasteiros estão tendo oportunidade. E Paulo pede silêncio. E Paulo, então, os dirige de forma respeitosa. Homens de Israel, e todos os que creem, os que temem a Deus. Ele estava dirigindo aos judeus e a alguns gentios que estavam ali na sinagoga. Mas ele respeitosamente se dirige a eles e começa então a discorrer sobre a prosperidade que Deus deu a Abraão, a Isaac, a Jacó, né? Quanto Deus os abençoou. Aí depois ele fala que esse povo, né, mesmo abençoado, foi levado ao Egito e ali se tornaram escravos. Mas depois de 400 anos, Deus os tira do Egito com mão forte, conduz esse povo ao deserto, cuida desse povo por 40 anos do deserto, os seus caprichos, né? As suas revoltas, mas Deus cuidou deles. Depois que Deus os coloca dentro de uma terra, destruindo 7 nações, o que acontece então? Este povo, depois de ser cuidado por Deus, Deus colocando para eles juízes, para ajudá-los, para dirigi-los, para não haver ali discórdia, eles, depois de 450 anos cuidado por Deus, eles olham as nações em volta, as nações sem Deus, as nações sem o comando de Deus, e veem que essas nações têm rei. Então eles pedem um rei a Samuel, que era o profeta deles, que estava ali como juiz deles, e fala: os seus filhos não seguem os seus caminhos, nós queremos, como as outras nações, um rei. O que estavam eles dizendo? Nós queremos que tenha um homem reinando sobre nós. Deixa esse negócio de comando de Deus nas nossas vidas. Nós queremos ter um líder para nós. Samuel fica triste, mas Deus fala: Samuel, não se entristeça. Eles não ofenderam você, a ofensa a você foi mínima, eles me entristeceram muito mais, eles me rejeitaram, não rejeitaram você, Samuel, eles estão rejeitando a mim como um Deus verdadeiro. E de repente, né, o apóstolo Paulo continua falando com ele sobre essa rejeição, e fala: mas Deus, por misericórdia, levanta um rei segundo o seu coração. E levantou este rei em Davi, depois que Saul perdeu o seu reinado. E então o que acontece? Deus prometeu um reinado eterno para esse Davi, que do seu descendência sairia um rei que reinaria eternamente sobre Israel. E esse seria o Salvador de Israel, e o seu nome é Jesus. O Jesus que os teus pais não conheceram lá, os líderes de Jerusalém não conheceram, as pessoas de Jerusalém não conheceram, mas os profetas profetizaram, a lei falou sobre eles, os profetas falaram sobre eles, nossos pais falaram sobre eles. Esse Jesus que veio, eles mataram, né? Os líderes de Jerusalém botaram para a morte de cruz, mas Deus o ressuscitou. Ele andou com seus apóstolos, ele andou com seus discípulos ali, saindo da Galiléia para Jerusalém. Eles viram esse Jesus, e é esse Jesus que eu e Barnabé fomos chamados para pregar para os gentios. Mas primeiro queremos falar com vocês, judeus, porque interessa a nós que o evangelho chegue primeiro a vocês, e depois então falaremos a todos os gentios, porque esse evangelho é para a salvação dos gentios também. Ali aquele gentio que estava ali, muitos se alegraram em ouvir esta palavra, né, naquela sinagoga. E a Bíblia diz que então eles, depois se retirando, o que aconteceu? O apóstolo Paulo deixa uma mensagem para ele: olha, judeus, mas não aconteça em vocês o que também disseram os profetas, que vocês o rejeitassem. Não o rejeitem, não rejeitem esta palavra. Jesus é o Salvador enviado por Deus, esse que Deus ressuscitou dos mortos. E depois que termina aquela reunião, eles saem, muitos judeus o seguem, os gentios também, alguns o seguem, e pedem a eles para voltar no próximo sábado. Eles voltam no próximo sábado. O que aconteceu naquela cidade? A notícia deve ter explodido naquela cidade, e no próximo sábado, já não cabia de gente ali. A Bíblia diz que toda a cidade estava ali para ouvir a palavra de Deus. Toda a cidade. Mas isto nunca havia acontecido antes, né, em Antioquia da Pisídia. E o que acontece? Os líderes então, movidos de inveja, levantam a perseguição a Paulo e a Barnabé, e começam então a levantar mulheres de alta posição ali, né, faladeiras talvez, mulheres que pudessem falar muito com o povo, levantar o povo contra o apóstolo Paulo e a Barnabé. O que acontece? Eles conseguem tumultuar tanto que arranca
Paulo e Barnabé da cidade e os lança fora da cidade. O que acontece é que o Paulo e Barnabé sacodem os pés e diz, eles rejeitaram, mas a palavra foi pregada. Então sacode o pó dos seus pés, dizendo, fizemos o que tinha que ser feito nesta cidade. Mas naquela hora, eles lembram também de uma passagem de Jesus que diz, olha, quando vocês sofrerem perseguições, tenham gozo, tenham alegria quando isso acontecer, por amor do meu nome. E aqueles dois estavam maravilhados, estavam felizes por terem sofrido por amor a Jesus. Mas a Bíblia diz que naquela cidade os que converteram estavam gozosos, estavam felizes e cheios do Espírito Santo. E o título da minha mensagem de hoje, que eu não falei no princípio, deixei agora para o final, é esta: está a tua alegria completa? Meu irmão e minha irmã, a tua alegria está completa? Você tem gozo no Senhor Deus? Você, quando é perseguido, quando falam mal de você por amor a Jesus, porque você ama Jesus, você tem gozo no Senhor? Você é bem-aventurado quando eles mentirem, quando eles perseguirem você? Você é bem-aventurado, mas você está tendo gozo no Senhor Jesus? O apóstolo Paulo e Barnabé estavam felizes porque eles cumpriram a missão de Deus, mesmo sendo perseguidos. Eles viram a glória de Deus naquele lugar, a cidade se enchendo do Espírito Santo e deixaram a alegria do evangelho transformador naquela cidade. Os gentios ali já não podiam mais se conter em saber que Deus tem um plano para eles. Deus tem um plano para cada criatura e às vezes você fica aí parado, você fica aí, sem mover, ou você está como João Marcos, voltando para o teu conforto, querendo ficar quietinho lá, e esquece de falar do amor do Senhor. Não perca tempo, ainda há oportunidade. Levantar-se-á uma grande perseguição aos crentes na face da terra, e isso já está acontecendo em várias partes do mundo. Então aproveita a tua oportunidade para falar do amor do Senhor. Aproveita enquanto você é livre. No Brasil também acontecerá essa perseguição, já está acontecendo e vai crescer muito mais. Se levantarão gays, lésbicas, macumbeiros, espíritas, tudo aquilo que for enviado de Satanás, homens normais, magistrados, políticos, eles se levantarão contra a igreja do Senhor Jesus e você será perseguido. Toda a hóstia da maldade se levantará contra a igreja do Senhor Jesus, mas você precisa ter a alegria completa no Senhor, anunciando a palavra do Senhor até que o nosso Senhor Jesus venha. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, que você tenha o tesouro de Deus na tua vida, as riquezas de Deus na tua mente e esteja feliz em servir a Jesus. E eu torço, meu irmão, para você ser feliz. E eu volto à pergunta, está a tua alegria completa? Que Deus complete a tua alegria usando o Espírito Santo de Deus para te alegrar no nome de Jesus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus te abençoe em nome de Jesus.